Deixa eu falar algo com você. Talvez não exista uma palavra que seja mais usada nesses últimos dias do que passar pelo processo. Quando nós falamos de passar por processos, é extremamente importante nós identificarmos que tão importante quanto passar pelo processo é aprender com o processo. Você já parou para pensar quantos processos evolutivos a humanidade já percorreu? Dentro desse processo evolutivo, houve um ambiente, um momento onde os animais, dentro desse processo de construção, cada um cumpria a sua função dentro do processo natural da evolução. No passado, cavalo era só cavalo. Até que um determinado rei, ele criou como que um zoológico para poder demonstrar o seu status e o seu poder. E o cavalo deixou de simplesmente ser aquele animal de força e se tornou agora um animal de status. E assim foram surgindo cavalos, pavões. E dentro desse ambiente, quando nós paramos para poder pensar e observar, o cachorro também era só cachorro. Normalmente ele tinha uma funcionalidade. No primeiro momento ele era para caça, depois ele se transformou em um animal de proteção. E dentro desse ambiente que de alguma forma evoluiu, os animais viraram pet. E nós temos pet de todos os tipos. Temos pets de cavalos puro sangue, que valem uma fortuna. Temos pets de touros e vacas que valem outras fortunas. Nós temos também o ambiente do pet mais comum, que é o pet caseiro, que normalmente vai ser cracatua, periquito, papagaio, cachorro e gato, é óbvio que não pode faltar. E tem os exóticos que vão colecionar taturana, lagarto, hamster, porquinho da Índia e também o próprio porco. Mas enfim, dentro desse ambiente, o que eu quero observar com a evolução de processos? Eu ouço muito falar, até brincando, recentemente soltaram os cachorros em mim, porque eu fiz um comentário no PV de uma pessoa e ao fazer o comentário, ela mandou uma foto para mim dizendo assim, ó, meu cachorro tá de olho em tu. E dentro desse ambiente, o que eu acho engraçado é que se fala muito do amor do pet. Como que o pet é amoroso? E tem até um dialeto petinês, né? Onde o dono de pet, ele muda a voz, ele muda o semblante, ele muda a cara, ele transforma e vira um outro ser para poder lidar com o cachorro. E nesse sentido, eu vejo que tem cachorros que deitam no sofá, que deitam na cama, enfim, cada um no seu quadrado. Mas o que eu quero observar com isso? É que muitas vezes eu vejo os amantes de pet falando do seu imensurável amor, como o amor de pet é lindo e maravilhoso, e me vem uma pergunta: o quanto que você, que é dono de pet, está aprendendo com essa lição? Porque eu vejo que muitas vezes esse amor ele é unilateral, ele é só da pessoa para com seu pet preferido. Mas ele não consegue extrair desse relacionamento a construção de um relacionamento que possa ser compartilhado com todos que estão ao seu entorno. Então aqui nesse sentido eu penso que tão importante quanto passar pelo processo é aprender com o processo. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado amar ou não amar um pet em detrimento de um ser humano, mas eu penso que o grande objetivo dessa possibilidade de reconhecer e entender que há uma expressão diferente de amor, de afeto e de carinho que fica só do dono do pet para com o pet, que não consegue compartilhar com outros, nós estamos perdidos dentro dos processos. E eu creio que o objetivo principal de um processo é me tirar do ponto A para o ponto B. E se eu tenho uma lição, se eu tenho uma informação que eu não aprendi ou que eu perdi no decurso do processo, se eu estou encontrando essa expressão de amor em algum lugar, de alguma forma, essa expressão precisa valer a pena e ser compartilhada com outras pessoas. E eu pergunto para você que é dono de pet, o quanto você consegue compartilhar da expressão de amor que você aprendeu e assimilou com o teu pet com as pessoas que te cercam? Com teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, com teu marido, com a tua esposa, deixa eu ver o que é mais, com teu amigo, teu colega de trabalho, com teu vizinho. E o melhor é codificar esse entendimento para a realidade prática, porque nem todo mundo vai conhecer o teu pet, nem todo mundo vai desenvolver uma relação pessoal com o teu pet. E diga-se de passagem que a percepção que eu tenho, tirando os abusos e os excessos, é que o amor do pet é diferente porque o dono do pet sempre dá o melhor para o seu pet. Consequentemente, aquele pet, dentro daquilo que podemos dizer e compreender como relação, ele também entrega o melhor porque ele recebe o melhor. Às vezes ele recebe de acordo com a condição de cada dono,
a melhor ração, o melhor cobertor, o melhor mimo, o melhor brinquedo, a melhor atenção. Tem gente que para tudo, coloca o pet no volante, coloca o pet no banco do lado, coloca o pet num sofá especial. Pasmem, tem gente que faz até aniversário para pet e às vezes não faz aniversário para a pessoa que está próxima. Não consegue mandar uma mensagem de feliz aniversário, contemplar a vida, mas consegue viver um universo, um mundo totalmente diferente, aonde parece que o mundo se resume entre eu e o meu pet, enquanto existe vida lá fora. E eu penso que tão importante quando desenvolver uma relação afetuosa e de carinho com o pet é você aprender a lição dentro do processo e compartilhar com quem caminha com você. E o contrário também é verdadeiro. Talvez você nunca tenha experimentado ter um pet para chamar de seu, para brincar com seu Lulu da Pomerânia, de poder ter o seu pitbull, de ter o seu hamster, de ter o seu papagaio, a sua cacatua. Eu não sei, porque talvez você vai aprender lições que todos nós estamos precisando aprender. Primeiro, a dar o nosso melhor. Muitas vezes, entre aspas, sem esperar nada em troca. Porque também seria interessante, imagina, você dá a melhor ração, você dá a melhor água, você dá o melhor mimo, você dá a melhor tosa, o melhor shampoo, e o cachorro não te abana o rabo, não faz festa para você quando você chega em casa, não pula no teu colo, não começa a fazer xixi aonde você está. Parece que vai faltar alguma coisa, você vai dizer assim, não era esse o amor que eu esperava. E às vezes tem gente do lado de fora que está esperando a expressão desse amor que você quer viver unilateral entre você e o seu pet. E o contrário, quando digo que é verdadeiro, precisamos então aprender a formosura de tudo isso. O que um pet tem que eu não tenho? O que A, B ou C tem que eu não tenho e que eu preciso de alguma forma aprender? Mas tão importante quanto aprender e absorver é poder compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos. Se você tem um pet de estimação e você tem vivido grandes experiências, procure compartilhar isso com as pessoas, não do animal para com você, mas a percepção daquilo que você constrói dentro dessa relação, que a grande maioria não tem a menor noção. Sabe por quê? Porque estão distantes do afeto, estão distantes do carinho, estão distantes da reciprocidade. E a reciprocidade talvez ela seja a palavra-chave dentro do relacionamento entre um animal e um ser humano. Uma reciprocidade que aparentemente passa pelo entendimento do nada em troca. Mas ao mesmo tempo, tudo é entrega. Se para você faz sentido isso que eu acabei de dizer, se você tem um pet ou não, se você precisa ter um pet ou não, fato é que todos nós precisamos experimentar amor, carinho, afeto, reciprocidade e entender que a vida pode ser mais feliz, mais alegre, mais pontuada de momentos de felicidades. E às vezes a sensação que eu tenho é que eu não sei se é o rabo que abana o cachorro ou se é o cachorro que abana o rabo. O fato é que aquela alegria que fica no ambiente, ela é contagiante. Por mais que você seja avesso a um animal, quando você se encontra diante de um ambiente onde a alegria está estampada no ar, é impossível você não ser contagiado. E você, de alguma forma, ser mordido, ser lambido, ser mimado. Não por um pet, não por um animal, mas por alguém que sente e que transmite com facilidade. Então compartilhe isso para quem precisa ressignificar o seu entendimento na relação humana e animal, para extrair o que há de melhor e compartilhar o que há de melhor dentro do processo da vida enquanto ela não para.